Você não sabe como fazer autodefesa em relação ao assédio? Ou tem dificuldade de se autodefender quando está sob ataque? Tem algum tipo de medo de consciência extrafísica? Tem algum tipo de medo de assédio? Pois muito bem. Então eu te convido para ficar aqui nessa live, que a gente vai falar muito sobre a autodefesa em relação aos assediadores, a autodefesa em relação a esses processos que envolvem consciências extrafísicas doentias que tentam de alguma forma nos desestabilizar. Mas antes disso, já faço aqui a minha introdução. Sou o professor Alexandre Pereira, conheci a Conscienciologia em 96, me tornei voluntário no ano de 2000, professor em 2003 e tenepsista desde 2008. Bem, fica aqui sempre o convite, não acredite em nada do que for dito aqui. Eu não sou o dono da verdade, não sou o senhor da razão. Então leve sempre para o bom senso, para a criticidade e fique atento para tudo que for dito aqui, mas principalmente leve para a sua autopesquisa e para o seu laboratório, porque a intenção aqui não é convencer ninguém. Queremos apenas passar informação e você, que então tenha suas experiências pessoais, comprove por si mesmo, ok? Antes de começar aqui o tema de hoje, eu só vou colocar aqui nos comentários para fazer perguntas. Caso alguém queira, sempre digo, façam as perguntas aqui, porque se deixar eu vou falando e aí só paro mesmo quando tem algumas perguntas, tá? Separei muita coisa para falar, espero que dê tempo de falar tudo, ok? Então, surgiu alguma dúvida, falei alguma coisa que você não entendeu, ou quer que aprofunde algo, por favor, escreva nos comentários que, dentro do possível, eu vou parar para te responder, ok? Bom, antes de falar então sobre autodefesa em relação aos assediadores, tem um ponto que é muito importante de se falar logo no início, logo de cara, que é o seguinte. Tem casos onde o assédio extrafísico te pega que o que você tem que fazer é autodefesa. Você tem que se defender, se proteger. Porque algumas pessoas falam assim, não, assediador a gente tem que encaminhar, a gente tem que conversar, tem que, ter uma energia mais bondosa. Ok, tudo isso faz parte. Mas em alguns casos, o assédio chega uma fúria, uma raiva tão grande de você que não tem conversa, que não tem amorzinho, que não tem, que não dá para dar florzinha para o assediador. Tem casos que não tem jeito. O que você tem que fazer é se autodefender. Ele não vai mudar, ele está ali num processo às vezes muito embrutecido, enraivecido em relação a você. Seja pelo que você fez no passado, seja por uma assistência que você fez e ele ficou extremamente, irritado com aquilo, não importa. O fato é que quando você está sob pressão, sob um ataque forte, existem posturas, procedimentos e técnicas a serem feitas, e é o que a gente vai falar aqui. Tá bem? Então, antes de ficar assim, não, assediador nós temos que encaminhar, temos que assistir. Ok, tem sim. Mas depende do caso, depende do contexto, depende da situação. O que eu vou frisar aqui, que eu vou focar, é no assédio mais bélico, mais agressivo, que chega, com os dois pés no peito, como se diz, ou com a faca no pescoço, querendo mesmo arrebentar, arrasar com a gente. Então aquele assédio que chega como se ele fosse algo de vida ou morte. Entende? E isso acontece basicamente com todo mundo. Mais dia, menos dia, não importa. Todo mundo eventualmente vai enfrentar situações de assédio barra pesada, de francos atiradores, Isso faz parte do processo da evolução de qualquer um. Se você está mais à frente em processos assistenciais, de esclarecimento, se você está tentando fazer a diferença dentro do que você consegue, eventualmente esse assédio vai chegar. E se você tem medo do assédio e não faz nada na sua vida de evolutivo com medo dele, saiba que também, não importa o que você faça, sempre vai ter eventualmente algum assédio, alguém que não gostou, uma consciência extrafísica irritada com você. Então se você não fizer nada, você vai ter assédio. Se você fizer alguma coisa, você também vai ter assédio. Um pouco mais, mas também vai ter, ok? Então, antes de falar propriamente das medidas autodefensivas em relação ao assédio, gostaria de fazer aqui algumas menções honrosas, entre aspas, do que se deve observar
antes desse processo, né, de estar sob franco ataque. A primeira delas é o valor à profilaxia. O que é isso? Então tem pessoas, por exemplo, que não trabalham energia porque dizem assim, o dia hoje está tranquilo, eu não preciso. Está tudo, né, como se diz, céu de brigadeiro, está tudo favorável. Então, não preciso mexer com energia, não preciso estar vigilante, não preciso, prestar atenção em nada, porque o dia está tranquilo. Está domingão hoje, né? Ou sextou, sei lá. Então a pessoa ela baixa a guarda dela. E isso é um processo também que está longe de ser o ideal. Os maiores procedimentos que a gente pode ter em relação à autodefesa do assédio são os processos de trabalho com as próprias energias. Então eu vou focar aqui nas técnicas depois, mas vamos pensar o seguinte, são as energias, é o nosso poder interno, nosso poder íntimo, que é capaz de defender e de afastar qualquer tipo de assédio, seja ele pequeno, seja ele forte, seja como for. Tá? Então as nossas energias são a nossa principal ferramenta multidimensional, em qualquer dimensão ela serve para essa autodefesa. Ok? E quando a gente na Conscienciologia fala de trabalho energético, tem gente que só quer trabalhar energia quando precisa ou quando está mal. Então, uma primeira menção honrosa. Se você trabalha com energia quando você não está precisando ou quando as coisas estão melhores, vai ser muito mais fácil, porque às vezes se a situação mudar de uma hora para outra, você está mais preparado, está mais antenado para isso. Tá? Esse é um ponto. Outra menção honrosa, aí já são duas outras que são um pouco mais avançadinhas, vamos colocar assim. Você que está assistindo, eu não sei qual é o seu nível teórico-prático de Conscienciologia, mas um ponto é o que nós chamamos de sinalética energética. Então o que é isso? Quando alguém entra no teu campo energético, quando alguém está se aproximando do teu campo energético, existem certas sensações ou manifestações que você pode identificar. Então certos padrões negativos de assediador, por exemplo, quem tem uma sinalética já mais desenvolvida consegue perceber essa aproximação. Então, olha só que interessante, é um sinal de alerta, é um alarme, é uma campanha que diz assim, energética que diz assim, olha, tá chegando consciência meio pesada, tá chegando assédio brabo. Se você tem essa sinalética, é uma maravilha, porque você fica antenado, você já vai prestar atenção nas suas energias, como é que está o teu emocional, você já vai ficar vigilante, atento, e você não vai mais cair, né, de 4 nesse assédio que vem em qualquer hora. Então, se você tem a sinalética, parabéns. Se não tem, anote. Como? Ficou irritado, ficou assediado, o que aconteceu antes? Você sentiu uma dor de cabeça, você sentiu um zumbido, uma coceira, um calor em alguma parte do corpo. Isso é a sinalética que você pode montar. Então, se você percebe que sempre que acontece determinado sinal, determinada manifestação, logo depois você fica irritado, fica sonolento, você percebe que há um assédio depois, maravilha. Essa identificação é uma das mais sérias que você pode ter, porque ela te antecipa tudo. Então o assediador acha que ele vai te pegar de surpresa e você está ali, antenado com as tuas autodefesas em dia. Mas isso é para quem anota. Isso aí não vai, nenhum amparador vai aparecer e falar, olha meu amigo, sua sinalética é isso. Não. Isso é uma identificação pessoal. Então você tem que parar, analisar e identificar. Antes desse evento que me deixou tal, que aconteceu isso, o que eu tive? Tive coceira? Ó, sinalética tem de tudo. Sabe? Ardência, numa parte do corpo específica. Então, é um detalhamento. E outra menção honrosa para finalizar essa introdução é a questão da leitura energética. Se você costuma trabalhar com as energias, fica mais fácil de perceber, tem algum chakra defasado? Estou perdendo energia, estou ganhando, tem alguma coisa errada comigo? Então essa leitura energética vem justamente do trabalho que você faz continuamente. Se você quase nunca trabalha energia, então essa leitura energética fica mais difícil de acontecer. Muito raramente alguém vai passar o dia pensando, como é que está minhas energias? Está tudo bem? Tem algum assediador aqui perto? Estou sofrendo algum ataque? A gente não pensa isso, né? Em geral, quando você se dá conta é porque a coisa já está feia.
Agora, se você trabalha energia eventualmente, ou quase sempre, ou sempre que dá, essa atenção, essa vigilância em relação ao extrafísico vai ficar muito mais fácil, muito mais otimizado. Ok? Tudo bem até aqui? Bom, temos uma pergunta aqui, acho que é só uma, né? Tiago colocou, essa sinalética é percebida no físico ou só no plano astral? Não, é no físico. A sinalética energética ela é uma manifestação. Pensa assim, chega uma consciência doente no teu campo. Isso reverbera as tuas energias e altera o teu físico, tá? Então tem pessoas, por exemplo, que começa a lacrimejar. Pode ser uma sinalética. Bocejo pode ser uma sinalética. Então é uma manifestação no teu físico, tá? Mas que tudo vem das energias, ok? Isso que eu estou falando do assédio, mas sinalética é um assunto amplo, tá? Tem livros sobre o assunto, tem uma série de artigos, né? Mas sinalética pode ser um parador, por exemplo. Você tem a sinalética e percebe que tem consciência de um padrão mais elevado se aproximando de você. Mas é uma manifestação basicamente no teu corpo físico, tá? Existem diferenças do que é sinalética e do que é sensação energética. Eu posso sentir uma energia, isso é uma coisa. Agora a sinalética de uma manifestação que já atingiu ou já repercutiu no meu corpo físico, ok? O Abraão colocou, praticar MBE em média 3 vezes ao dia é garantia de proteção? Não. Não pelo seguinte, como a gente vai ver aqui, viu, Abraão, a questão toda é você identificar o momento do ataque. Porque extrafisicamente pode ser que nos momentos mais inconvenientes cheguem consciências irritadiças querendo o teu mal, querendo te desestabilizar, querendo te perturbar. Isso não tem hora, tá? Não tem hora. Então, se você trabalha as energias ao longo do dia, a tendência é que pelo fato de você estar mais equilibrado, com as energias mais flexíveis, com chakras mais ativos, então você está teoricamente mais equilibrado. Então é mais difícil, ou vamos dizer assim, é um problema a mais, é um trabalho a mais para o assediador te desestabilizar. Então o assediador que quer te atacar, o que está te atacando, ele te detesta por alguma razão. Então ele quer te prejudicar. Se você já está mais ou menos mal, sabe, todo atrapalhado, todo zangado, sai de casa atrasado, sabe, corre no trânsito que nem doido. Enfim, você já está todo atribulado. Para o assédio te perturbar, é mais fácil, você já está desorganizado. Agora, se você mexe com energia, teoricamente é mais difícil de você entrar nesse processo. Em relação à quantidade, é muito difícil dizer. Existe sempre se falar, faça 20 EVs por dia, mas, sabe, não é bem assim uma regra. A pessoa trabalhar 10 vezes ou 3 vezes, mas extremamente bem feita, 3, sabe, trabalho de energia com uma carga energética intensa, realmente forte, poderosa, pode ser que seja suficiente. Tá? Então não precisa ficar bitolado em quantidade. Eu tenho que fazer 5 energizações por dia. Não tem essa. Tem dia que se você fizer 30 parece que é pouco, sabe? Tá pesado, tá difícil, tudo tá a sensação de estar nadando contra a maré. Tem dias que você faz 5, parece que tá tudo bem, tá? Então depende do dia, depende da situação, depende do contexto, ok? Depende de uma série de questões. Mas quanto mais você trabalhar a energia, a princípio melhor, tá bem? Então vamos colocar aqui uma situação. Você se percebeu que você está sob ataque. Tem consciência extrafísica na tua cola, tem boi na linha, tem assediador na tua barra, na tua aba. Então se você está sob ataque, primeiro ponto é você ignorar as queixas. Então não se queixe do assediador, não se queixe de você. Ai, esqueci de trabalhar energia hoje, agora estou com assédio aqui, sou um burro. Sou isso, sou aquilo. Não se queixe de você, não se queixe. Isso é a postura que é do profissional, sabe, evolutivo, da pessoa que leva mais a sério. Ela não reclama, ela não chora as pitangas, ela não fica se lamuriando porque ela não fez ou pelo assédio que está chegando. Malditos assediadores que estão aqui me atrapalhando, justo agora, nesse momento do meu dia, justo agora estão vindo me assediar, estão me sentindo assediado. Por quê?
Então, essas posturas só pioram, tá? Então, primeiro ponto, que é um processo de autodefesa, que esse é a de base mental, tá bem? Tá sob ataque, viu que tem assédio na parada, opa, não reclama de ninguém. Nem das circunstâncias, nem da vida, nem da política, de nada, tá? Primeiro ponto. Ou você vai entrar justamente na onda do assédio. Se você começar a reclamar, você dá brecha. E aí vai ser mais difícil reverter o processo, tá? Segundo ponto, paciência redobrada. Começou a ter pressão, começou a ter ataque, olha, começar a perdoar todo mundo, tá tudo certo, sabe? É uma postura não de ser bobo ou de ser ingênuo, mas de ter paciência. Se você for uma pessoa de pavio curto, então você é uma pessoa que vai ter muito mais dificuldade de domar um assédio. Por quê? Pavio curto é estar assediado. Ai, qualquer coisa, eu subo nas tamancas, eu estouro. Rapidinho eu me enfureço, eu perco a paciência. Pois é. Rapidinho você vira assediador. Entendeu? Vou repetir. Rapidinho você vira assediador. Então chega o assediador brabo com você. Você fica brabo com o assediador. Pronto, é um assediador contra o outro. Então, antes de reclamar do assédio, lembra que o assédio é uma postura, tá? Você ficou irritado com alguém, né? Tá chateado, tá puto da cara com não sei quem. Naquele momento você é um assediador. Não importa que você conheça a conscienciologia, que você queira evoluir, que você entenda de energia, não importa nada disso. Você tá puto, você tá irritado, naquele momento você é um assediador. Então, às vezes fica uma briga de assédio. Chega o assediador, você fica assediado, autoassediado, se irrita também, pronto. Começa a briga. Começa, né, a chamada, né, briga no escuro, foice no bar, né, trocação de foice, né, enfim, seja qual for a expressão que você queira usar. Então, não trabalhe isso em você, o seu temperamento. Não tenha pavio curto. Falar é fácil, estando de fora é fácil falar, né? Eu sei, mas quanto mais você tiver essa paciência, ou pelo menos estar antenado, olha, nesse momento eu quero usar minha vontade para ter mais paciência, para relevar, para pegar mais leve nesse momento de pressão. Se você fizer isso, nossa, maravilha, muita coisa já vai ser resolvida, entende? Então, isso é um ponto sério. E, somado tudo isso, nessa parte também de sob ataque, é o controle dos seus pensenes. Ou seja, seus pensamentos, sentimentos e energias. Pensene. Então, se você não tiver esse controle através da paciência, da calma, né, de não pensar mal de ninguém, isso vai auxiliar você ter um rapport ou pelo menos ter uma conexão com algum amparo se estiver ali te ajudando. Porque em alguns casos, tá, de autodefesa, quem é o maior responsável para se defender? Somos nós, tá? Amparador não é babá. Porque se amparador fosse babá, ninguém teria ataque extrafísico, ninguém teria ataque de assédio. Vinha um ataque mal intencionado, chegava um amparador e falava, opa, aqui não, meu pupilo, estou protegendo ele, pronto. Você não teria ataque nenhum. Nós estaríamos defendidos, protegidos 24 horas por dia. É assim que na vida prática acontece? Não. Não percebemos que é assim. Então, o amparo ajuda no momento ou nas circunstâncias que você dá abertura, ou às vezes é um processo muito sério que o amparo chega junto, que às vezes é um ataque muito forte ou algo, sabe, fora do contexto normal. Então, o amparo ele pode ajudar sim, mas em casos eventuais. Não é 100%, não é sempre. Se você começa a pensar mal do assediador, de você, começa a se queixar, como eu falei, né? Pavio ficou curto, pronto, essa conexão muitas vezes se foi, você perdeu. Então, por mais que tenha um amparador ali querendo te ajudar naquela situação de dificuldade, você não deu brecha, quer dizer, você não fez a conexão, você não fez a ponte porque você perdeu o fio da meada, você se deixou levar por aquela pressão que estava ali, entende? Então, amparador é um recurso que às vezes acontece, às vezes não. Então, fique ou procure se manter o máximo de autocontrole possível, tá? Tudo bem até aqui?
Temos mais alguma pergunta? Acho que não. Então, assim, eu já vou começar a entrar aqui na parte que a gente vai falar sobre alguns procedimentos para a gente, então, fazer essa autodefesa do assédio, tá? Alguns procedimentos são mais simples, outros são mais complexos, ok? Mas, se tiver alguma dúvida, pergunte, porque, em geral, são essas manobras que vão, não vou dizer salvar a pele, porque a gente não está com risco de vida, mas que vai, em alguns casos, reverter de forma bem séria o que vai acontecer, tá? Então, separei alguns procedimentos básicos, além do que eu já falei aqui, que tudo isso são manobras, tá, de autodefesa. Podem ser com energia, mas são manobras de postura e manobras de atitude que fazem total diferença nesse contexto, tá? Alguém colocou aqui. Abraão colocou: se acontecesse de um amparador estar protegendo um amparado o tempo todo, ele estaria praticando uma atitude de anti-evolução? Sim, com certeza. Porque aí fica muito fácil, né? Eu não preciso evoluir. Eu só delego tudo para o amparador, terceirizo para ele, ele faz tudo para mim, né? Mas não é assim que a vida prática acontece. Então o amparador ele sabe muito bem a hora que ele vai intervir. Tem o momento certo, tem a situação certa, tá? Por isso que a gente vê que certas evocações são às vezes indevidas, né? Então, quem vai saber como é que a gente vai realmente fazer, tá? É o amparo. O amparo que de fato vai saber o momento certo de nos tocar, porque senão, se for assim, a gente, né? O amparador toma conta e a gente não vive, a gente fica dependente dele. A Si colocou: mas tenho que ouvir sempre calada todo o assédio? Em geral, sim. Em geral, sim. A postura do assistente, em muitos casos, é ficar calado. Uma regra básica, acho que até comentei já uma live antiga aqui, que é o seguinte: a gente nunca deve revidar o assédio. Nunca. É uma postura também clássica e fundamental no processo. Então, se o assediador começar a te xingar, começar a querer te fazer pressão, querer te desestabilizar, às vezes é ficar quieto, engolir quieto. Começou a responder, começou a querer justificar, querer se explicar, tendência é que a coisa desande, a massa vai desandar. Então, pelo menos em situações críticas, sabe, não pense mal, fique calado, deixe a coisa passar. Depois da situação, depois que a tempestade passou, aí você pode, sabe, rever, talvez tentar argumentar, ver se aquilo que falou tem fundamento ou não. Mas, em geral, quando você está sob ataque de assediador, realmente é não revidar, não responder, sabe, não agir com a mesma moeda, tá? Você complementou: e isso não sobrecarrega a nossa energia interna? Não necessariamente, depende do teu nível de maturidade ou imaturidade. Então, por exemplo, se o assediador ele é mais lúcido, olha só, ele vai tocar no teu calo, naquilo que ele sabe que dói em você. Entende? Então, qual que é a necessidade de querer justificar? Qual é a necessidade de querer se explicar, de querer argumentar com o assediador? Então, se ele te fala as maiores barbaridades, deixa. Por que você tem que responder? Agora, por que em geral você não aguenta ficar calado? Porque o assediador ele toca na tua ferida. Por isso que a gente sempre fala, o assédio ele não é de todo mal, ele é um professor. A gente aprende muito com aqueles que são, entre aspas, nossos inimigos. Entende? Então ele te falou uma coisa que doeu. Por que doeu aquilo? Por que ele te irritou? Por que te enfureceu? Aí tem que levar para a sua autopesquisa. Tá certo? Mas não naquele momento. Depois que a pressão passou, aí você vai entender aquilo. Tá? Mas se aquilo te afeta, não é porque é o que o assediador falou. Em geral, ele tocou em algum ponto sensível teu, uma lacuna, uma brecha, uma imaturidade tua.
Sabe aquela tua autocorrupção que você não quer mudar? Pois é, vem um assédio e toca naquele ponto, aí você fica brava. Mas a culpa ou a responsabilidade nesse caso não é dele. O processo é você que foi tocado num ponto sensível que você não quer mexer, por exemplo. Tá? Então, porque o que o assédio fala, você não precisa ficar irritado, não é uma verdade absoluta. Por que te irrita? Por que te desestabiliza? Algum fundo de razão tem ali. Porque se o assediador fala uma coisa pra mim, que eu sei que não tem fundamento nenhum, que não tem nada a ver, eu dou de ombros, né? Como diz o pessoal, né? Você não me afeta. Te afetou? Não responde, aguenta quieto, calma, passou a pressão, leva para autopesquisa, analisa, cresce teu autoconhecimento, vê a razão disso, tá certo? Então, sempre lembre-se disso. Quanto mais qualificado é o assédio, mais ele toca naquilo que a gente não gostaria que ele tocasse. Tá bem? Então, para a gente fazer a nossa autodefesa em relação ao assediador, nós contamos com as nossas ferramentas, que são o trabalho com as nossas energias. Como eu comentei aqui logo no início. Então, nós admitimos que é o nosso campo energético, as nossas energias, que são a ferramenta ideal, fundamental, para bloquear, defender, anular, né, ou mesmo mudar qualquer situação assediadora. Então não adianta, não venha com essa história de querer se autodefender com amuleto, sabe, com certo ritual. Não, eu vou pintar aqui a parede do meu quarto com tal cor e o assediador não vai me atacar por causa da cor do meu quarto. Besteira. Isso, se fosse assim, se fosse fácil assim. Então não tem nenhum recurso externo. Não adianta você ajoelhar em prece e falar, não, se eu rezar aqui, o assédio vai se comover, ou então a presença divina vai baixar aqui e não vou ser assediado. Não. Prece não adianta nada. Certos, sabe, condutas de muletas que a gente diz, sabe, são, em geral, irrelevantes, indiferentes ao assédio. Então a pessoa fala, se eu cruzar os braços, eu vou fechar a minha energia, o assediador não vai me atacar? Tem nada a ver. Ele ataca a tua cabeça, ataca teus chakras e você lá com os bracinhos cruzados, porque te falaram que cruzar o braço fecha, se você se fecha para o assédio. Besteira. Também não é assim que acontece. Então, o recurso mais eficiente, tanto aqui no corpo, quanto fora do corpo, quanto após a morte, seja onde for, é a questão das energias, das nossas bioenergias. Então, quanto mais você souber trabalhar com a sua energia pessoal, maiores serão seus recursos de autoproteção, de autodefesa. E em muitos casos, quando os amparadores interferem sadiamente, intercedem em processos, como a gente estava falando aqui de autodefesa, eles intercedem baseado aonde? Nas energias. Então o amparador, até nisso ele atua. Pode ser, em geral, com ideias, inspirações do que você deve fazer, mas, em geral, são processos de energia que ele atua reforçando, ampliando, sabe? Às vezes, em casos mais sérios, ele promove a autodefesa energética em situações excepcionais. Tá? Então, a energia é esse grande ponto, né? O segredo, entre aspas, de $1 milhão, que faz com que nós sejamos capazes de enfrentar e de que nenhuma consciência extrafísica se vê, então, forte o suficiente para enfrentar a gente. Porque pensa o seguinte, nós, nesse corpo físico, temos também aqui o corpo energético, o energossoma, também lá, antigamente chamado de holochakra. Então esse corpo energético que está aqui por dentro e por fora de nós, um corpo humano, um corpo biológico, é muito mais forte ou é muito mais intenso do que qualquer consciência extrafísica. Nenhuma consciência extrafísica numa queda de braço de energia ganha da gente. Mesmo a pessoa que seja muito fraquinha de energia, sabe? Mesmo essa pessoa ela está em vantagem em relação a qualquer consciência extrafísica. A consciência extrafísica não tem um corpo para ter, de fato, chakras ativos, para manifestar e para produzir energia como a gente tem. Então, por isso que o assédio, geralmente, ele é mais... como é que eu vou dizer? Não é malandro, ele é mais sacana
ele é mais, vamos dizer assim, sádico no sentido de usar o quê? Certas artimanhas psicológicas, emocionais, para que a própria pessoa se assuste, para que a própria pessoa fique desestabilizada. Tem assediador que mexe com energia, que ataca com energia? Tem. Mas essa consciência extrafísica não é páreo para quem mexe com energia, mesmo mal e porcamente, vamos colocar assim, tá? Então, por isso que eles tentam xingar, ofender, assustar, sabe, falar alguma coisa que te incomode, porque nas energias não dá. Então, sinta-se mais confiante, porque se você entende um pouquinho, já praticou alguma técnica bioenergética, se você tiver uma vontade minimamente razoável, sabe, tem que ter uma vontade muito fraca para não dar conta de lidar com qualquer consciência extrafísica. Claro, existem mega assediadores, sabe, assediador muito forte, que são a exceção, que às vezes você tem que ter, sabe, um empenho redobrado, sabe, acontece. Mas não é o de praxe. O de praxe você vai tirar de letra qualquer pessoa com o teu trabalho energético, com o feijão com arroz que a gente faz no dia a dia, tá? Então é importante falar isso. As energias são o caminho certo. Se você tem o que nós chamamos de prontidão energética, melhor ainda. O que é isso? Então, se a pessoa está acostumada a ter um trabalho de energia, como eu até falei na live anterior, né? A gente só falou de dicas para trabalhar com as energias. Quem não viu, dá uma olhada aqui que tem umas dicas bem legais. Mas quem só está acostumado a mexer com energia de um modo só gourmet, vamos colocar assim. Então ela apaga a luzinha, cria um ambiente, sabe, bonzinho e vai mexer com energia. Ok, legal. Mas no dia a dia, tá ali no trabalho, alguém já falou com você meio esquisito, já jogou aquela carga ruim e a pessoa não sabe o que fazer. Aí não dá para deixar aquele ambiente organizado. Então se ela está num ambiente que não está tudo bonitinho, o trabalho de energia está ruim, e aí? Então o que é a prontidão energética? É você se sentir capaz de saber, sabe, ter a postura de dizer assim, não, qualquer situação, tive pressão, tive assédio, eu vou dar um jeito, eu vou circular energia, eu vou fazer o que for, mas eu vou sair disso. Se você tem essa atitude, essa postura mental, show de bola. Isso é a prontidão. Então você está vendo sabe, está assistindo TV, está assistindo a Netflix, bateu assédio, opa, você para tudo e faz, ou continua o que você está fazendo, mas você vai mexer energia e vai se dar conta, aquilo vai, de uma forma ou de outra, vai passar. Agora, tá vendo Netflix, sentiu pressão, fala, poxa, tem que mexer com energia agora? Justo essa parte aqui do filme, eu não queria parar para ver agora. Pô, se eu mexer com energia agora, minha pipoca vai esfriar. Então a pessoa começa a botar essas barreirinhas, pronto, atravanca o processo todo. Ai, mas agora eu tô aqui, sabe, jantando, chegou meu prato, de repente vem um assédio pesado, senti a coisa pesou. Pô, tem que comer agora, meu prato vai esfriar, tô aqui no restaurante, não sei o quê. Isso não é prontidão energética. Então a pessoa que vive achando desculpa, justificativa para não mexer com energia na hora certa. Então, pesou, dificultou, você tem que mexer com energia naquele momento. Isso é prontidão energética. Então, como é que você quer que eu fale para você fazer autodefesa se você não tem essa prontidão? Espera meia hora, espera o assédio tomar conta, a coisa ficar feia para falar, bom, agora vou fazer uma manobra de autodefesa. Não. Então, ok, você vai fazer, mas já parou, pesou o negócio. Então, quer ver um exemplo? A gente nunca diz para mexer com energia em situação delicada. Então você está dirigindo, você não vai mexer com energia. Tá certo? Pode dar uma descoincidência, você pode ficar mais desatento, porque tem que ter uma atenção para mexer com energia, você vai, às vezes, tirar o foco do trânsito, vai colocar o foco no seu corpo energético, isso pode causar acidente. Pesou a seta, você está dirigindo, o que você faz? Às vezes, se o negócio for barra pesada, você para o carro, estaciona, mexe com energia, faz acontecer e volta a dirigir. Mas em determinada situação, você tem que ter esse feeling, essa intuição. É melhor parar o carro agora e mexer com energia ou dá para esperar? Às vezes dá para esperar, às vezes não. Às vezes tem que parar o carro mesmo e mexer com energia o máximo que você puder. Porque o negócio ali ficou pesado, ficou difícil.
Entende? Então tem que ter essa flexibilidade que, antes de mais nada, é mental. Porque se você não tem isso, a autodefesa sempre vai ser um processo de reparo. Sempre você vai estar, tentando reparar o estrago que energeticamente já foi feito. Tá bem? O pessoal escreveu aqui, deixa eu ver. Abraão colocou: então o assediador usa nossas próprias concepções de nós mesmos contra nós mesmos. Sim, exatamente. Pensa assim, uma pessoa que não tem muita ética. E ela fala: eu quero sacanear, eu quero prejudicar aquela pessoa. Ele vai ter dó de você? Não. Ele quer o teu mal. O que ele puder usar contra você, ele vai fazer. O assediador é isso, só que extrafisicamente. Então, se ele sabe de alguma coisa tua, ele vai usar. Ele não tem escrúpulos. Ou você quer que o assediador seja bonzinho? Fala: eu podia usar isso aqui contra ele, mas coitado, eu não vou falar isso aqui, ele vai ficar mal. Então eu vou assediá-lo um pouco. Você acha que funciona assim? Claro que não. O que ele puder usar contra você, ele vai usar. Então você está com algum problema na tua família, algum parente seu tem algum enrosco com você. Olha, o assediador vê que você fica chateado com aquela pessoa ali. Ele vai cair em cima daquela pessoa o tempo todo. Porque aquela pessoa vai te perturbar. E ele tem prazer em te ver perturbado. Então, é aquele negócio, usar todos os meios, todos os fins anticosmoéticos possíveis para te desestabilizar. É isso, assediador é isso. Então, quanto mais sua vida for organizada, quanto menos brecha você der para o assédio, menos assediado você vai ser. Ficou claro? Alguém colocou aqui também... O Abrão colocou: essa é a base do assédio. Sim, essa é a base do assédio. Tá? Querer tirar a nossa paz a qualquer custo. Primeiro porque ele é perturbado. Tá? Então o assediador é o perturbado tentando tornar o outro também perturbador. Ok? A Mauri colocou: tenho protetor desde criança, me livrando de enroscada. A gente falou aqui isso no começo, tá? Não existe amparo 100% para tudo. Se você contar com o amparador, você é dependente dele. E aí eu pergunto, será que é amparador mesmo ou é guia cego? Porque o amparador, ele quer ver a gente crescer. Pensa o seguinte, se a todo momento você chama um amparador, e chega uma hora que eu não me sentiria bem, né? Qualquer coisinha eu chamo um amparador para me defender? Não, você tem que aprender a se defender por si mesmo. Isso é a autonomia que eles tanto querem na gente. E os seres mais evoluídos, eles ficam chamando outros seres mais evoluídos para ajudarem ele? Não. O ser mais evoluído, ele dá conta do recado, por conta própria. É essa autossuficiência que ele tem. Então, o ser evoluído não evoca outro ser mais evoluído para defendê-lo. Ok? É sempre um processo de capacidade, potencialidade pessoal. Tá? Bom, vamos entrar aqui então, já falamos, nos procedimentos para fazer autodefesa. Primeiro procedimento básico é o chamado estado vibracional. É esse fenômeno que a gente tanto fala, que a gente tanto adora, que é o procedimento básico, tá, para a autodefesa. Então você vai circular, concentrar suas energias num ponto do corpo e vai circular por dentro e por fora essas energias. Circular é fazer energias, tá? Não é necessariamente rodar. É fazer energia e da cabeça aos pés, dos pés à cabeça. E procurar acelerar isso até instalar o estado vibracional. Existem casos, quando o amparo às vezes está ajudando, que você percebe que é mais fácil instalar o EV. Pode ser processo de amparo atuando. Mas é a tua vontade que é o determinante nesse processo. Então, em algumas situações é melhor circular a energia mais lento, em alguns casos é melhor, ter o feeling de acelerar. Mas também é importante dizer que em algumas manifestações parece que o EV não instala, não funciona. E aí, o que você vai fazer? Você vai insistir? Em algumas situações você tem que ter a flexibilidade de mudar de técnica. Mudou o jogo. Eu já tive assédios, inclusive extrafísicos, que eu tentava o que eu podia de instalar o estado vibracional e a coisa não acontecia, não vai. Seja porque naquela época eu tinha uma falta de habilidade pessoal, seja por às vezes um procedimento
mais refinado assédio que de alguma forma bloqueia o EV. O fato é, o EV não funcionou. O que você vai fazer? Choramingar? Vai reclamar? Não, você vai ter o quê? A postura, a flexibilidade então, de mudar de técnica. Tá? E eu reforço isso por quê? Porque tem gente que é bitolada achando que autodefesa, não precisa entender nada de autodefesa. Autodefesa é EV. Fiz estado vibracionei, mentalizei que aquilo vai acontecer, pronto, estou defendido. Cuidado. Tem casos que o EV, às vezes, ele pode perder força e é difícil reinstalar. Muda de técnica. Tá? Das outras que eu vou falar aqui hoje, muda de técnica. Mas não fique achando que tudo é EV. Então tem situações que o estado vibracional é fundamental. Ó, show de bola. Bloqueia o assédio, que é uma maravilha. Ok. Não deu, não está instalando, muda, entendeu? Faz outra coisa. Não fica reclamando do EV, não fica reclamando de você, mas tem que ter essa proatividade de não achar que EV é também, sabe, é 100%, só EV que existe, tá? Não é por aí também não, ok? Priscila colocou, fale um pouco sobre guia cego e amaurótico. Ah, Priscila, dessa vez eu vou ficar devendo, tá? Tem uma aqui tem um link que eu fiz uma live, eu fiz várias lives falando de amparador, assediador e guia cego. Tem inclusive uma live, tem mais de uma hora falando só a diferença para saber se é guia cego ou se é amparador, tá? Então o que eu posso dizer aqui para não fugir muito do tema é o seguinte, é que o guia cego, ele parece um amparador, mas não é. Então tem uma consciência extrafísica que te pede favores, em geral é guia cego. Tem uma postura de querer, sabe, seu tutor. Tudo que você tem que fazer, você tem que pedir autorização para ela, pode ser guia cego. O amparador, ele respeita muito o teu livre-arbítrio, respeita muito as tuas decisões. Então, fica de olho quando tem parece que é ampara, mas ele domina você, ele que diz o que você tem que fazer, sabe? Cuida por esse lado, tá? Porque a tendência aí é que não seja amparador, tá? Mas perdoa o mau jeito, não dá pra... Porque se eu for entrar nesse viés agora, tem muita coisa para falar aqui que eu deixo de falar, tá bem? Mas olha aqui na página que tem mais de uma hora só para falar disso aí, tá bem? Uma outra técnica de autodefesa muito séria, que é o encapsulamento energético. Muito pouca gente faz isso. Não é uma técnica a princípio, parece que é fácil, mas não é. É uma das técnicas que até o professor Valdo falava que é das mais avançadas, né? Que é você o quê? Você fazer com que o seu campo energético forme uma blindagem, forme uma carapaça. Como se fosse mesmo uma redoma energética que ali não entra nada. Isso é uma habilidade que você pode treinar. Em alguns casos, ela é muito mais eficiente, muito mais rápida e instantânea do que às vezes o estado vibracional. Então só que você tem que testar, você tem que treinar. Então você consegue formar um campo energético, uma redoma de energia em volta de você, tá? Ela não está circulando, ela não está mexendo, é um campo de energia denso. Como os orientais dizem, uma energia dura, sabe? Uma energia intensificada que fica ali. E é uma barreira que o assédio, ou que qualquer energia externa não consegue entrar em você. Então, para ela é diferente do EV. Você não precisa circular, você não precisa movimentar de cima a baixo, nada disso. Mas você expande as suas energias e torna ela, então, essa carapaça, essa redoma de energia em volta de você, que quanto mais habilidade, quanto mais potência de energia você tiver, mais ela vai ser eficiente. Tem muitos cursos conscienciológicos que a gente faz isso. Um faz um encapsulamento, outro tenta jogar energia para furar a autodefesa. Você vê que em alguns momentos a pessoa, mesmo a outra consciência humana, quer dizer, um corpo de energia forte ali, ela não consegue entrar. Outra você percebe que você consegue entrar no campo do outro ou que o outro consegue furar o teu campo. Então esses testes são muito legais para você ter essa autoconfiança. Em geral, para o assédio extrafísico é mais difícil ele entrar nesse encapsulamento do que uma outra pessoa. Então, se você treinar esse encapsulamento, você vê que às vezes ele é muito eficiente. Às vezes parece que não funciona. Tudo isso é parte do desenvolvimento. Se você for fera no encapsulamento, você pode levar isso. Se você treinar durante meses, por exemplo, você pode ficar fera. E aí chega uma hora que chega o assédio, sentiu a pressão,
você faz o encapsulamento e às vezes é uma mão na roda. Aquela pressão que tinha do assédio, ela simplesmente é anulada, tá? Muito rapidamente. Agora que eu me lembrei aqui, existe uma menção que eu não posso deixar de fazer em relação às energias, em relação à autodefesa do assédio, que é o seguinte. Tem pessoas que na hora que vão trabalhar com energia, elas são muito boas. Então, ela está em casa tranquila, mexe com energia, aquela energia, ó, 10. Está deitada, mexe com energia, 10. Sempre que ela está ali tranquila, ela faz, sabe, o trabalho dela é satisfatório, é bom, legal. Mas quando essa pessoa se vê sob pressão de ataque de assediador, ela esmorece. A energia dela não é tão eficiente. Então já viram aquela expressão que diz que treino é treino, jogo é jogo? Quem é da área dos esportes já ouviu essa expressão. Por quê? Tem pessoas que na hora do treino, na hora que não vale nada, que não sabe, que não é o jogo que está valendo alguma coisa séria, a pessoa é fera, arrasa, sabe? É maravilhosa. Na hora do vamos ver, na hora da ação, na hora que é para valer, a pessoa tem as suas travas, ela recua, ela não tem aquela audácia, aquela vontade toda que ela tem quando ela está tranquila. Então por que eu estou dizendo isso? Não adianta nada você, quando está num momento tranquilo, não adianta nada não, adianta, mas você fazer energia no momento tranquilo e ser satisfatório, ter bem-estar, sabe? Ter uma ativação legal das suas energias é 10. Mas o foco é como é que você lida com as suas energias quando você está sob pressão, quando tem um assédio na tua cola querendo te desestabilizar. Como é que você é nessa circunstância? Isso é um ponto seríssimo que todos deveriam pensar e analisar. Porque se não tem essa facilidade na hora do vamos ver, na hora do pega pra capar, como se diz, tem alguma coisa que está errada, você tem que mudar, você tem que analisar alguma coisa em ti que está faltando. Porque na hora do... Aí que a gente diferencia quem que é bom de energia. Porque a pessoa fala, eu tenho domínio de energia, eu sou muito bom com energia. Mas só quando não estiver pressionado. Então você não... desculpa, mas você não domina energia. Quem domina energia é na hora do vamos ver, na hora da pressão, na hora, sabe? Então se você está ali no teu quarto, luzinha apagada, olhinho fechado, você mexe com energia bem, legal. Mas e quando você está de pé, com outras pessoas, luz acesa, sabe? Às vezes uma pressão enorme naquela situação que está difícil. É ali que diz o teu nível de domínio. É ali que diz que se você é bom de energia ou não. Então, analise isso. Se está bom quando a coisa está sossegada, ótimo. Mas por que a energia não está bem no momento decisivo, na hora H? Na hora que você mais precisa dela, por que parece que te deixa na mão? O problema é a técnica? Não, não é a técnica. O problema é quem executa a técnica. E por que no teu caso, se é esse o caso, por que está difícil? Por que está dificultando? Então pensa nisso. Autodefesa energética é mexer com energia? É. Mas no caso do encapsulamento que eu dei o exemplo, encapsular treinando quando não tem assédio é uma coisa. Você acha que se dá bem. Mas na hora que a coisa aperta, que a pressão chega, o encapsulamento não vira. O encapsulamento, sabe, não dá conta do recado. Por quê? É isso que tem que pensar. Qual é o traço? Qual é a tua postura mental, emocional? Não é tão energética, não. Porque a energia funciona quando não tem pressão. Então é algum ponto emocional, mental que você tem que rever, que você tem que pensar. Tá? Então fica atento, porque isso pode fazer toda a diferença aí na tua autodefesa. Alguém mais colocou, Abraão, tem algum livro sobre encapsulamento? Poxa, Abraão, não tem, viu? Só com essa temática não. Deve ter uma coisa ou outra ali, mas só de encapsulamento não tem, tá? Livro só sobre isso não. Se você quiser escrever, fica à vontade aí, aceitamos a tua obra, tá bem? Mas é um tema show de bola, um tema excepcional, tá bem? Outra manobra importante de autodefesa é o que nós chamamos de asepsia energética. Então o que é essa asepsia? É baseado na exteriorização. Você vai jogar suas energias, você vai lançar, exteriorizar a energia para o ambiente onde você está, para formar ali um campo de energias mais equilibrados, autodefensivos,
que o assediador vai ter dificuldade de acessar. Então a exteriorização é uma manobra fundamental para a autodefesa de assédio. Então se você exteriorizar com a intenção de show assediador, sai daqui, seu maledeto, já era, isso não vai funcionar. Então é uma exteriorização bem intencionada, que ali tem umas energias mais equilibradas possíveis. Então esse padrão de energia mais homeostático, mais equilibrado, mais harmonioso, em geral repele, o assediador detesta esse padrão de energia. Então, em algumas circunstâncias, não é o EV que vai funcionar, não é o encapsulamento, é a exteriorização bem intencionada, fraterna, harmoniosa. Aquilo instala um campo, muitas vezes até rápido também, e o assédio cai fora dali. Tem outras circunstâncias que isso também não vai funcionar, então você vai passar por outra manobra, entende? Mas exteriorização, em geral, não, você não precisa saber onde é que está. Cadê o assediador? Eu vou jogar energia para ele. Cadê esse cara? Cadê essa consciência? Não, você não precisa mirar energia no assediador nenhum. Joga energia para o ambiente. Agora, muito bom senso, por quê? Se você está num ambiente com outras pessoas, a esterilização pode não ser uma boa ideia. Se tem pessoas ali que estão inflamadas, sabe, que está assediada, às vezes o assédio está brabo ali naquela pessoa. Em alguns casos, a esterilização não vai formar campo, e quando tem outras pessoas ali muito alteradas, pode ser que a situação até piore. Parece que em alguns casos a esterilização parece que joga mais gasolina no incêndio. O que eu estou falando? Se é proibido jogar energia? Não. Faça seus experimentos. Jogou energia, começou a ficar ruim, opa, mudou, faz outra coisa, tá? Mas fique atento, ok? Então, em geral, essa asepsia é mais simples ou mais fácil quando tem menos pessoas, quando você está sozinho no ambiente. Volto a dizer, não é proibido, mas a tua atenção vai ser redobrada quando tem outras pessoas, especialmente se essas outras pessoas estão alteradas. Então alguém já fez o teste, a pessoa está bem assediada, está bem emocionalmente toda alterada. Você joga energia para ela achando que vai desassediar. Aquilo triplica. Existem casos que você joga energia para a pessoa e realmente a pessoa parece que ela respira, calma. Nossa, é fantástico. Em outras situações aquilo piora. Então, tudo é questão de... Esse é um métier. Você vai treinando, tendo mais gabarito. Porque você está testando, você está vendo o que funciona, analisando a situação, ok? Uma outra manobra autodefensiva de assédio é perceber, fazer certas ativações de chakra. Então você percebeu que aquele assédio está afetando a tua cabeça, a energia da tua cabeça está ficando bloqueado, sabe? Faz a pulsação, exterioriza e puxa e absorve energia para aquele chakra específico. Isso muitas vezes é uma autodefesa excelente. Se o assédio está batendo mais no cardiochakra, mais emocional, começa a pulsar. Exterioriza e absorve energia pelo cardio, por esse chakra cardíaco. Também uma manobra que tende a funcionar. Quando o assédio, por exemplo, pega em umbilico chakra, o esplênico, aí que geralmente é que é assédio pesado, barra duríssima. Então pode ser eficiente mexer com energia naquela área específica, ok? Então, uma outra manobra autodefensiva, ativação dos chakras. Então, tá? Isso depende do teu feeling, da tua intuição, do teu parapsiquismo no momento. Eu senti que, às vezes você percebe que o assédio ali, você percebe que o melhor é mexer com energia no chakra nucal, às vezes é no laringo, às vezes, sabe? É tudo a tua sensibilidade, o que você vai perceber. Então, porque às vezes o assédio é tão intenso, no exemplo da cabeça, que a pessoa não consegue instalar estado vibracional. O assédio bloqueou a energia ali de tal forma que, isso que você estava falando, às vezes aquela manobra autodefensiva não vai funcionar, porque naquela situação específica, aquele bloqueio de chakra foi tão forte que o EV não instala, o que o encapsulamento não funciona, porque já sabe, a conexão do assédio já está tão forte que o encapsulamento não vai cortar o assédio. Então, às vezes, essa automanobra local, é a cabeça que pegou, então mexe com a energia na cabeça. Então ali é que vai haver a desconexão com esse assediador. Tá bem? Outra pergunta aqui. Tem algum livro... desculpa, essa pergunta já foi. Passou.
Uma outra técnica que é autodefensiva é, em muitos casos, fazer a chamada desassimilação energética. A famosa desassim. Então, por que a desassim pode ser uma manobra autodefensiva? Porque em muitos casos o assediador está se conectando a você porque você não conseguiu se desligar daquele assunto que está difícil, que está assediado, que está te incomodando. Então, ela dá um exemplo trivial aqui do dia a dia. Você está com um assédio no trabalho. Então, você percebeu que no trabalho bateu um assédio em você, nas pessoas, enfim. Desculpe. E aí, aquele assédio foi para contigo, para tua casa. Você está ali, você não consegue se desligar. E aí você percebe que tem assédio na parada. Como é que você vai se autodefender? Primeiro ponto, se desassimilando. Fazendo as técnicas que a gente tanto fala na conscienciologia de desassimilação. Porque se você não desassimilar, não adianta você achar que você vai se defender. Aquela energia, aquela emoção, aquele padrão ainda está muito vincado em você, ainda está muito interno, sabe? Então faz a desassimilação, já começa daí. Desassimilou daquela energia, se tiver assediador ali ainda, aí você vai passar por uma outra manobra, ou de limpar o ambiente, ou se autodefender, fazer o que a gente já falou aqui, tá? Mas a desassimilação, ela é um processo, antes de mais nada, profilático, terapêutico, mas que também é um recurso autodefensivo, porque ela corta essa conexão com situações, pessoas ou condições que estão ali te influenciando de modo mais negativo, tá? Então, desassimilação é uma mão na roda. Tem mais uma pergunta aqui. Digamos que alguém está com assédio no sexo chakra. Se essa pessoa começar a trabalhar as energias nesse chakra, a intensidade sexual não vai se intensificar? Olha, não necessariamente. Primeiro que você está colocando que sexo chakra e energia sexual são necessariamente sinônimos. Não necessariamente. Tá? Energia sexual é um tipo, é uma densidade de energia. Não quer dizer necessariamente sexo. Não quer dizer necessariamente tesão. Não tem nada a ver. Em muitos casos, a energia sexual tem o padrão da sexualidade. Por isso que até o termo oriental, eles chamam de Kundalini, parece ser um termo até mais neutro do que sexo chakra. Porque sexo chakra não coloca como sinônimo de chakra do sexo. Não. É chakra do vórtice que tem ligação com a parte ali dos órgãos genitais, sexuais. Mas não é sinônimo, tá? Nossa, estou com muitos pensamentos sexuais, logo estou com sexo chakra ativo. Não necessariamente. A pessoa pode estar com sexo chakra super ativo e não ter nenhuma vírgula de vontade de sexo naquele momento, tá? Então é um padrão de energia, uma intensidade. Então, se a pessoa está tendo um processo de assédio ali, primeiro ela tem que avaliar quais as questões mentais que ela tem. Olha só. Porque veja bem, o sexo, se é do ponto de vista um assédio, se eu entendi que você falou que é um assédio de base de sexualidade, um assédio de base sexual, é o processo da ideia. Tesão, sexo, não é só o Walter diz, muitos autores já dizem, o sexo não está entre as virilhas, está entre as orelhas. Então é um processo mental que diz o que dá tesão, ou o que dá aquela fantasia, ou por que aquele assédio está influindo nela. Tá? Então, em muitos casos, o processo de assédio de base sexual, não se surpreenda de descobrir que, na verdade, são assédios que atacam a cabeça da pessoa, não necessariamente o órgão sexual. Tá? Então a pessoa vai ver o que ela vai fazer. Você pode mexer energia com órgãos? Não, sexo chakra pode. Em muitos casos não vai ativar, não vai aumentar o assédio. Tá? Dependendo das circunstâncias, se for algo assim muito, sabe, fora da curva, vamos colocar assim, às vezes o que a pessoa mais pode fazer é se aliviar. Tá? Se aliviar, se tocar e se aliviou. Às vezes aquilo ali não é o ideal. O ideal é mexer com a energia, mexer com as ideias. Mas em determinadas circunstâncias, às vezes é melhor ir ali, vai no banheiro ali, se alivia e aquele assédio some. Mas isso é uma medida paliativa. Em alguns casos pode ser o menos pior. Em outros é insistir com a energia, às vezes no próprio sexo chakra, ou fazer manobras, e isso pode ser revertido. Tá bem?
confesso que eu confundia muito isso. Pois é, muita gente confunde, achar que sexo ou chakras tem a ver com sexo, tá? Não necessariamente, ok? Uma outra técnica autodefensiva muito eficiente, que é a chuveirada hidromagnética. Então você vai no chuveiro mexer com as suas energias. Isso também é uma técnica que não é o ideal. Você está no banco, você não pode falar para vou sair aqui da fila do banco, vou lá para minha casa, tomo um banho, me desassedio e volto. Às vezes não dá, tá? Mas quando você está em casa, a circunstância permite, a pressão do assédio está muito intensa, às vezes vale a pena. Acabei de tomar banho, vai de novo no banheiro. Porque a ideia não é você se lavar, não é você limpar o teu corpo. É você lustrar as tuas energias, o teu campo energético que está sob ataque. Então, no chuveiro, circula energia, faz EV e principalmente exterioriza. Exterioriza bastante energia. Isso vai ajudar na desassimilação, na mudança do campo, tá? Então, se a condição permite, se a tua vida naquele momento dá certo, tá? Então vá ali para o chuveiro, faça uma chuveirada, hidromagnética. Uma outra técnica que ajuda muito na autodefesa. Tá? Eu estou acelerando aqui porque o tempo está passando, tá, gente? Queria falar ainda, demos 1 hora, eu vou acelerar o que der, porque faltou aqui muitas técnicas para a gente falar que não vai dar tempo, infelizmente. Mas uma que é muito boa é o arco voltaico pessoal. Então o que é o arco voltaico? Existe uma técnica que a gente coloca as duas mãos, entre a cabeça da pessoa. Então a pessoa que está mal, precisando de ajuda, a gente coloca uma das mãos aqui no frontochakra e a outra mão no chakra nucal, aqui na nuca. Então as duas mãos na cabeça da pessoa. Então você vai dizer, mas espera aí, não tem ninguém para fazer isso em mim. Como é que eu faço? Vou pedir para o meu porteiro ali, põe as mãos aqui na minha cabeça para me desassediar ou para me defender. Não dá para fazer isso. Então você não precisa depender de outras pessoas. Existe o chamado arco voltaico pessoal. Então o que é o arco voltaico pessoal? Você pode fazer essa manobra sem depender de ninguém. E como é que você faz isso? Trabalhando a energia por dentro. Então você vai absorver as energias pelo chakra frontal e pelo chakra nucal. Então veja bem, você vai ficar ali relaxado, enfim, você pode estar em pé, seja onde for, de olhos abertos. Foque em absorver energia por esses 2 pontos aqui, ao mesmo tempo. Então se a pessoa estivesse colocando as mãos na tua cabeça, tá colocando as mãos, seria a mesma coisa, mesmo procedimento. Só que em vez de ter alguém, você faz por conta própria. Então, esse arco voltaico, ele faz uma cisão, ele corta a conexão com o assediador. Quando alguém faz na gente, isso, às vezes, as duas pessoas percebem essa desconexão. Mas não fique dependente, não precisa chamar um amparador para fazer esse arco voltaico em você. Faça por você mesmo. Puxa energia por aqui, tá? Que isso pode resolver, que isso pode ser muito eficiente para a tua autodefesa ali em relação ao assédio, tá bem? Então assim, tinha outras manobras que eu queria falar, mas não vai dar tempo, não dá para fazer 1h30, fica muito puxado, fica muito pesado, tá? Até no tempo, na própria plataforma ela não favorece isso. Mas assim, como último recurso eu digo, evoque os amparadores, tá? Como último recurso. Não trate o amparador como o seu, guarda-costas. Não é assim que, em geral, que a coisa funciona. Então, o último recurso, tudo que eu falei aqui, faça tudo primeiro. Tudo que você tentou, nada deu certo, qual é o último recurso? Amparador agora. O que é essa evocação? É um pedido de socorro. Amparador, me ajuda, porque eu tentei de tudo. Nada deu certo, não está legal. Aí, nesse ponto, em geral, o amparo chega com força. Por quê? Porque você não está comodista. Você não está, deu um probleminha, amparador, me protege. Se sempre for assim, você perde moral com o amparador. Qualquer probleminha você chama ele. Agora, você tentou A, B, C, tentou de tudo. Foi até debaixo do chuveiro, fez arco voltaico pessoal, fez encapsulado, fez de tudo. Não funcionou? Meu amigo, vem cá, agora eu estou precisando da tua ajuda. E aí, nesse ponto, eles falam, realmente, ele se esforçou, fez o que pôde dentro dos limites dele, não está conseguindo, agora é a nossa hora de atuar. E aí eles chegam para valer, entendeu? Agora, se a tua primeira postura foi evocar um amparador, aí depois você vai tentar outras manobras,
tendência é que dê errado. Você vai dar com os burros na água. Entende? Então, muita atenção em relação a isso, tá? O pessoal escreveu aqui, obrigado pela disposição de passar esse conhecimento e experiência. De nada. Alexandre colocou, você considera a retrocognição muito importante? Sim, mas dependendo da pessoa, tá? Se a pessoa não consegue nem lidar com os problemas dessa vida, imagina acessar do passado. Porque retrocognição vai vir o que você fez de positivo, mas principalmente vai vir aquilo que você fez de doentio, aquilo que o teu passado que fede, sabe? Aquilo que está debaixo do tapete. Então, se a pessoa tiver maturidade, vale muito a pena para o autoconhecimento. Se ela for imatura, só vai fazer ela se sentir mais culpada, mais medíocre, ela achar que ela é, sabe, um traste do traste, o cocô do cavalo do bandido. Então, se a pessoa tiver maturidade, é fantástico. Se não tiver, melhor não lembrar de nada mesmo, tá? E para encerrar aqui, pessoal, tem um ponto que eu não posso deixar de falar, que é o seguinte. Sob ataque de qualquer tipo de assédio, seja qual for, a postura mais séria é você não parar até a situação resolver. Então, você conseguiu, por exemplo, fazer o encapsulamento, dentro dos exemplos que eu dei aqui. Você está fazendo encapsulamento, mas está difícil, você sente que a pressão está ali, está difícil, e você continua. Você vai fazer e vai continuar. Tem casos que a gente percebe que você faz em 5 minutos e resolve. Tem outros que leva 10 minutos, meia hora, 1 hora, horas a noite inteira. Tem dia que às vezes o negócio é tão puxado que você vai fazer estado vibracional, às vezes o dia inteiro, sabe? Você parou um pouquinho, aliviou, daqui a pouco volta a pressão de novo. Mas qual que é a postura da pessoa profissional, da pessoa mais séria em relação a isso? Ela não parar até a pressão passar. Por que eu estou falando isso? Porque se você começar a fazer qualquer manobra autodefensiva com energia e aquele negócio não passa, você desiste, fala, não dei conta. Um amparador resolve aí para mim, desisto. Você está mostrando para o assediador que se ele insistir, ele vence. Então ele sabe que é só insistir um pouquinho que você já cansa, você já entrega os pontos. Então, se você quer ser eficiente na autodefesa, seja mais chato que o assediador. Então você não desiste. Então, sempre que aquela turma, que aquele assediador tentar te atrapalhar, ele fala, putz, hoje vai ser uma canseira. Esse cara é chato, é difícil, sabe? Ele não para. Então, já vai ficar desanimado de saber que você é uma pessoa que não vai desistir até parar. E tem casos que é isso mesmo. Você vai passar a noite toda, as horas, e você está mexendo com energia. Tá a pressão? Continua. De repente, para um pouquinho. Opa, tá o assédio ali. Continua. Você vai continuar até aquilo aliviar. Isso é o maior recado que você pode dar para qualquer assediador. Que você não vai entregar os pontos. Que você é uma pessoa persistente. Que você vai levar até as últimas consequências, mas você não vai se permitir ser assediado. Você não vai se permitir estar sendo afetado por qualquer tipo de ataque, não importa qual seja. Esse é o recado máximo que você pode dar para qualquer assédio, qualquer grupo assediador que tente influir negativamente em você. Você não vai desistir, você vai continuar. Você tem que ser mais, repito, você tem que ser mais insistente, mais chato, entre aspas, do que qualquer assediador. Porque é assim que você educa as pessoas, é assim que a gente educa as outras consciências. Pensa uma criança, por exemplo, que os pais são mais, sabe, tem um posicionamento mais fraco. Ele sabe que ele insistiu um pouquinho, sabe, chateou um pouquinho, o pai ou a mãe faz a vontade dele. Então você está deseducando essa criança. Então a criança ficou folgada. Assediador é a mesma coisa. Se você começa a mexer com energia, começa a fazer a manobra que for, deu 5 minutos, eu tô 5 minutos, não resolveu, isso que o professor Alexandre falou aqui é tudo balela. Nada disso funciona. Não. Tem casos de assédio, de pressão que 1 minuto, 2 minutos resolve. Às vezes até instantâneo. Tem outros que vai levar 5 minutos, dependendo da situação, sabe? Entende? Depende do dia, do momento, da circunstância.
Mas se o negócio for barra pesada, você vai insistir. Você não desista. Às vezes o amparo está ali te ajudando, mas você que tem que insistir. Tem que continuar até o final, até as últimas consequências. Autodefesa não dá para ser imediatista. Não dá para achar, sabe, que eu cheguei aqui e dei uma técnica que vai resolver a tua vida em um passo de mágica. Em certas injunções da vida, da existência, não é bem assim. É difícil mesmo, sabe? É trabalhoso. Não tem o que fazer. Se você for muito fera de energia, tiver muito potencial, sabe? Aí é outra história. Os serenões, seres super evoluídos, nem passam mais por isso. Mas aí já é outra história, outro nível, é outro degrau de evolução, tá? Mas nós, no nosso barquinho, no nosso nível evolutivo, muitas vezes temos que camelar. Temos que insistir, temos que fazer e repetir até a coisa ser bem sucedida, tá certo? Então, espero que vocês insistam, espero que vocês não desistam, porque para lidar com o assediador, o teu maior inimigo é você mesmo. Se você souber lidar consigo mesmo, souber se autocontrolar, prestar atenção em tudo que foi falado aqui, com certeza você vai ser bem sucedido. Ou a tendência é que você saia muito melhor, na grande maioria das vezes, sobre qualquer ataque que você tiver, seja qual for a dimensão que você estivesse manifestando. Tá bem? Já extrapolamos o tempo aqui, né? Última pergunta aqui do Abraão para fechar, porque realmente o tempo já passou demais. Por quanto tempo o encapsulamento permanece ativo? Abraão, por quanto tempo você insistir, tá? Tem encapsulamento que pode durar dias. Tem amparador que instala encapsulamento em pessoas, grupos ou cidades por dias, tá? Então você pode ficar o dia todo. Agora, é aquela questão. Ser encapsulado não quer dizer que você vai também deixar de ser assistencial. Ser fechado com as energias, em certos casos, não é a melhor postura. Só um adendo aqui. Tem pessoas que são tão fechadas que elas são mais fracas ao assédio. Então, se você costuma jogar energia para os outros, interagir mais energeticamente, a tendência é que você seja mais forte com as energias. Porque a pessoa que é só fechada, que nunca interage com ninguém, com medo de assédio, medo da energia negativa do outro, medo disso, medo daquilo, essa pessoa, a resistência, a resiliência energética dela, em geral, é baixa, é fraca, é bem ruim. Então, encapsulado, pode ficar o dia inteiro? Pode ficar o ano inteiro, né? Se tiver essa atenção, essa vontade, teoricamente é possível. Mas não quer dizer que vai te tornar mais resistente e mais forte com as energias, entendeu? Então, interaja mais, joga energia para o outro. Joguei energia para a pessoa me sentir mal. Tá, tudo bem, faz parte do processo. Exterioriza, desassimila, faz EV, faz as manobras que você puder. Encapsula de novo, beleza. Então você vai treinando, tá? Quanto melhor for a tua interação com os outros, a tendência é que mais resistência você vai adquirir e mais forte você vai ficar, ok? Bom, já estouramos o assunto, espero ter contribuído com algo, né? Então, um forte abraço a todos, as melhores energias e até sexta que vem a gente vai falar de dicas para a evolução. Então, como é que a gente pode acelerar os nossos passos evolutivos? Se tem interesse, sexta-feira que vem, nesse mesmo bate-canal, nessa mesma bate-hora, às 9h30. Então, forte abraço a todos, as melhores energias e até a próxima, gente. Um abraço.